Eu tenho uma abordagem, o Letieri já anunciou basicamente todos os aspectos mais relevantes da nossa conversa. Meu propósito aqui é dizer, em outras palavras, mas também identificando alguns pontos que essa PEC traz em relação aos nossos servidores públicos, né? Principalmente os federais. Então o propósito é esse, da gente pincelar aqui alguns aspectos mais importantes. Nós não vamos poder, não é o objetivo, a gente poder tratar tudo, não é? E também vamos falar de algumas alternativas que a sociedade brasileira precisa enxergar para não aceitar essa história do desmonte que está sendo feito, né? Daí porque nem é interessante realmente que nós nos detenhamos nas minúcias da PEC. É como o Letieri já apontou, a gente precisa mostrar que ela não tem justeza, ela não tem necessidade, ela não tem adequação técnica, ela não tem legitimidade, porque o que fora prometido não é esse desmonte aí, não é? E nós precisamos fazer o trabalho de conscientização de cada um de nós, porque a cada dia a gente aprende, e a gente, com o outro, a gente aprende mais. Então é preciso que nós exercitemos esse dever, e é o poder também, de conscientizar e fazer esses debates, não é? Vamos usar nossas redes sociais para levar essa mensagem, não é? É mais digno do que estar aí com coisas mais amenas, enquanto que nós estamos assistindo o Brasil sendo desmontado. Nós estamos falando aqui do futuro da nossa geração, da geração dos nossos filhos e as seguintes, e que se nós não conseguirmos evitar esse desmonte, daqui a uma geração talvez a sociedade brasileira haverá de gastar uma fábula para poder recuperar aquilo que estamos desmontando nesse momento, né? Então o meu propósito é esse, e é interessante que a gente fale, os slides aqui são muitos, mas nós não vamos tratar de todos. O objetivo é deixar o slide para que seja compartilhado com vocês a título de subsídio de alguns pontos, não é? Mas que depois a gente avance no debate, né? E possa aprofundar as questões que sejam de maior anseio de cada um, tá bom? Então, falando de servidor público, eu queria destacar esses aspectos aí que para mim são fundamentais, né? Nós nos sentimos muitas vezes desprestigiados e até pouco reconhecidos pela nossa própria família, pelas nossas pessoas mais próximas. A sociedade moderna, por esse movimento aí que o Letieri já traçou aqui, de querer questionar as políticas públicas, de querer questionar o tamanho do Estado, não é? Normalmente esse discurso ele se segura no ataque aos servidores públicos. E é preciso que nós deixemos claro para a sociedade que o servidor público ele está a serviço do interesse público. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. E toda vez que nós nos afastarmos desse pensar, nós estamos dando margem a todo esse ambiente de ataques. Nós estamos deixando que isso se aprofunde. Mas o que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo, e eu acho que vocês compartilham disso, o que eu vejo é que o serviço público prestado aqui no Brasil tem muito o que melhorar, mas eu vejo muita dignidade, muita atenção, muito cuidado com o cidadão que nós atendemos. A missão de ofício que nós fazemos, o nosso papel de exercer
de buscar o interesse público e exercer o nosso poder, exercer o nosso dever de atender e de orientar o cidadão. Então, é um grande desafio, confesso, todos nós sabemos, ele é diário, mas o que nós não podemos deixar passar é que a imagem do servidor seja manchada por esse discurso que é de desvalorização, que é de chamar... O governo Temer teve a cara de pau, e esse outro agora segue fielmente, de ir a público, não é? Nós todo dia celebramos um contrato, um pacto de serviço à sociedade, mas magoa muito você ficar ouvindo na televisão que nós somos aqueles privilegiados, aqueles que ganham muito, que trabalham pouco, não é? E se aposentam cedo, e não percebe o pacto que nós temos, que é de zelo pelo interesse público, é de exclusividade dessa atenção, é de evitar que você tenha uma atividade outra, que pode te desviar da tua missão. Então, esses aspectos todos não são considerados. A sociedade ela é minimizada a pensar só no aspecto financeiro e nessas imagens que são distorcidas. Então, nós precisamos reconstruir a dignidade e evitar que esses discursos se implantem, não é? Muita gente sequer sabe que a maioria dos servidores, eles já pagam a previdência por tudo, não é? Pelo valor bruto, e ainda mais, contribui até na inatividade. Esse estudo aqui da doutora Denise Gentil, ele aponta, inclusive, ele é interessantíssimo. Está aqui o link para que a gente possa ver depois, mas ele aponta o seguinte, que os servidores, há muitas categorias que contribuem mais do que hão de receber no futuro. Então, se o sistema tem o sistema só, o regime próprio dos servidores, se ele tem algum déficit, isso é fruto de decisões tomadas no passado, muitas por influência política, por ingerência política, mas muitas porque o Pacto Social não conseguiu suportar aquele ônus do regime próprio, não é? Também tem a questão da gestão e outros fatores, mas o fato é que, ao correr destes anos, desde a inauguração da Constituição de 88, o Pacto Social trazido pela Constituição foi fortemente ajustado. E já sofremos vários reveses, várias perdas, nós vamos já elencar aqui. Ou seja, por isso que hoje você pode dizer que o regime próprio dos servidores públicos, como o Letieri já adiantou, ele tende ao equilíbrio. A partir de 2025 já tende a reduzir em relação ao PIB. Então, é mais uma mentira dizer que os servidores estão causando o prejuízo à sociedade, tá certo? Nessa questão previdenciária, tá? Até porque um dos fatores que aliviou esse compromisso do Estado com os servidores públicos foi a implantação do FUNPRESP, não é isso? Esse gráfico aí fala dessa questão do financiamento do regime próprio, né? Ele começa a decrescer, essa linha amarela aqui superior, ela fala aqui das despesas para manter o sistema, tá? Obrigado. A linha vermelha abaixo são as receitas, tá? Então as receitas baixando ao longo do tempo, mas as despesas também baixando, tá? E mais fortemente a partir de 2025, com a tendência de chegar lá no futuro, que o governo não reconhece, não diz isso claramente, não aponta os estudos atuariais, lá naquele futuro onde o sistema está equilibrado, não é? Mas faz parte do discurso de mentiras. A gente faz aí um histórico de que nós, servidores públicos, que tivemos a inauguração do regime próprio a partir da Constituição de 88, já sofremos essas emendas aí que foram para basicamente retirada de direitos, de garantias, não é? Aumento de condições,
restrição de acessos aos direitos previdenciários. Então, em 93 nasceu aquela obrigação de contribuir, né, que não estava prevista. Em 98 veio a primeira reforma maior, que tirou a condição de tempo de serviço, passou a ser tempo de contribuição, né? Trouxe a idade mínima. Então nós já estamos submetidos ao controle da idade mínima. Não é novidade para os servidores públicos. E também nessa emenda falou-se já da possibilidade da previdência complementar. A de 2003, por sua vez, ela promoveu um conjunto maior de alterações. E ela promoveu, e aqui são só os aspectos principais, é claro, tá? Mas aumentou-se o tempo mínimo do serviço público, né, para se aposentar, que eram 10 anos, passou para 20. Extinguiu a aposentadoria proporcional. Extinguiu a paridade. Extinguiu a integralidade, colocou novas regras para o cálculo dos proventos. Outra perda, pessoal, é a integralidade, tá? E também nasceram novas regras para calcular os proventos. E aí começou a questão da média das 80% maiores remunerações, tá? E isso é uma forma de reduzir o valor a receber, concorda? Então reduziu também a aposentadoria por invalidez, redução nas pensões. Veja que isso é em 2003. A contribuição de 11% para os inativos, não é? Naquilo que excede o teto. A obrigação de contribuição de no mínimo 11% para os servidores estaduais e municipais, tá? Eles tinham que haver a tributação e tinha que ser no mínimo 11% para equalizar. E já veio aqui com a previsão da Previdência Complementar a ser gerida por entidades fechadas, de natureza pública e na modalidade de contribuição definida. Tá? Todos sabem o que é essa modalidade de contribuição definida, né? Em que você sabe o quanto você vai pagar, né? Você pactua, a contribuição está definida pelo teu contrato. O resultado a receber, o benefício é que está indefinido, tá? Mas se a gente puder acreditar no Guedes, vai ser bom. A emenda de 2005, ela veio e criou a fórmula 8595, né, em que você soma a contribuição e a idade, não é isso? Isso é válido para fim da aposentadoria integral e com paridade, e também a pensão que nasce dessa aposentadoria. Uma alternativa ao fator previdenciário. Isso. Ela só é aplicável para aqueles que entraram no serviço público até essa data aí de 98, final de 98, e que tinham pelo menos 25 anos de serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo. Também ela vedou que para o regime próprio, é porque sempre há esse esforço, né? Os regimes próprios, eles não podem criar direitos superiores àqueles que estão previstos no regime geral, tá? E aqui ficou expresso, a partir daqui ficou expressa essa condição de que vedava-se que houvesse requisitos e critérios especiais, à exceção de algumas coisas definidas em lei, tá? Mas o esforço é sempre esse da diretriz, dos regimes próprios não poderem conceder uma vantagem que não esteja no regime geral, no âmbito da Previdência. E a emenda de 2012, que é essa número 70, para aqueles que entraram até 2003, a aposentadoria por invalidez poderia ser integral e paritária, mas só para algumas hipóteses, tá? Nos demais casos ela se tornou proporcional. E a lei, nós estávamos falando tudo até agora de emendas constitucionais. Já a lei 12.618 foi aqui, instituiu, ela regulamentou aquilo que a Constituição começou a falar lá em 98, não é isso? Mas em 2003 é que foi
também previsto na emenda de 2003, com maiores detalhes, com mais regras, não é? E em 2012 foi editada esta lei, 12.618, e a partir daí, e com a criação do FUNPRESP, né? A partir daí, e há muitos dos cidadãos que não são servidores públicos, muitos dos nossos amigos, muitos na sociedade brasileira, não sabem que os colegas que ingressaram no serviço público a partir de 2013, tem 3 datas aí em função se é executivo, judiciário ou legislativo, mas em regra, a partir de 2013 que você tem, são servidores que entraram no regime de natureza complementar. Ele é solidário até o valor do teto do INSS, né, o valor equivalente, tá certo? Contribui com 11%, a União há de contribuir com 22%, mas e o pacto dele com a União agora é só até ali. Se ele quiser se precaver melhor para o futuro, ele há de optar pelo FUNPRESP. E é daí que começa a nascer essa divisão de nossos interesses, essa divisão de mobilização, essa divisão de solidariedade, não é? Como falar em solidariedade se você já tem um segmento que está sob outro regime, não é? E que já se sente inclusive alijado desse processo, já se sente inclusive preterido. Então ele se identifica como servidor público à parte. E daí porque muitos nem sequer se importam com o que está ocorrendo aí nesse monte, mas eles também serão afetados. E já agora falando da PEC, a gente vê que, eu vou apontar aqui alguns detalhes da PEC. Primeiro, essa questão das alíquotas de contribuição, né? Porque nós contribuímos com a alíquota única de 11%, não é isso? E o governo quer trazer para o regime geral e para o regime próprio essa tabela de alíquota aqui, tá certo? E que começa com a alíquota de 7,5% e vai até 22%. Bom? E quando você coloca no cálculo geral, no valor que você vai pagar efetivamente em relação à tua renda, você pode calcular, portanto, qual é a tua alíquota efetiva, né? Qual é o teu impacto de contribuição, né, em relação aos 11%. Então, quem ganha até R$3.000 vai ter uma alíquota efetiva de 9,5%. Mas quem já passa de 5.000, já chega nos 5.800, que é o teto, equivalente ao teto do INSS, já está uma alíquota efetiva de 11,68%. Então, a depender da camada, você vai para alíquotas que pode chegar a 13%, 14,6%, 16,7% e um pouco mais à frente. Então, essa progressividade na tributação da Previdência, ela toma áreas de confisco, porque é associada à tributação do imposto de renda, que, diga-se de passagem, é uma tributação injusta, porque não sofre aqueles ajustes que o Letieri estava falando aqui, né? A questão da tributação mais justa, mais equalizada, mais isonômica, onde a renda do capital paga menos imposto que a renda do trabalho, não é? Onde a tabela do imposto de renda não é corrigida, e esta tabela também não será corrigida, porque é o mesmo respeito. Então, você associando essa tributação aqui com um gravame lá no imposto de renda, daí a pouco você está pagando 43%, tá certo? Só dessas tributações. E isso, observem, isso vai se dar também para os nossos aposentados, os nossos pensionistas, tá bom? E essa questão da possibilidade de contribuições extraordinárias, ela foi afastada no substitutivo, não é isso? Do relator, não é? Foi. Só que em relação ao substitutivo, eu até nem pretendo tratar muito, porque é um conjunto enorme de regras, mas
nós devemos observar que o jogo não está jogado. Não é? Nós estamos com a PEC lá tramitando e há um jogo político enorme aí, as barganhas estão acontecendo. Não é? Há os estados que querem ser incluídos, não é? O grande mote dessa reforma é a capitalização, eles vão querer colocar, e vários aspectos poderão ser apresentados como emendas ou destaques, e isso pode mudar todo o jogo. O que importa mais a nós é termos uma consciência do que eles gostariam de fazer, mas já termos essa noção, essa consciência que o Letieri falou, de que nós precisamos derrubar a emenda como um todo, porque ela já nasce deturpada, tá bom? Aqui essa tabela traz só um exemplo de quanto seria, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha R$3.000, ela que hoje paga 330, ela vai passar a pagar 285, porque a alíquota efetiva dela, né, é um pouco menor do que aqueles 11. Mas para quem ganha 6.000, já pula de 660 para 708, já tem um aumento aí de 7%, tá? Nas últimas camadas, aí já aumenta em 46%, tá? Outros aspectos que estão aí na PEC para os servidores públicos, a gente pode dizer em linhas gerais. Houve um aumento no tempo de contribuição, né? É só o que é desfavorável, veja. Aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo de serviço público, aumenta a idade mínima, reduz a aposentadoria pelos cálculos, né? A forma de cálculo, reduz o valor das pensões por morte, e na pensão por morte é uma coisa quase que desumana, e passa a exigir uma idade mínima para aposentadorias especiais, como que a pessoa escolhesse aquela condição especial, né? Também há um retrocesso na revogação daquelas regras de transição às quais os servidores já se submeteram nas reformas anteriores. Daí vem aquela frustração de você ter iniciado o teu pacto com a União na hora de assumir, na hora que você faz o concurso, você é orientado de todos os direitos que você tem, inclusive aquela aposentadoria integral, paritária, mas na hora de receber esse direito, alguém vem e diz, isso não era teu direito, não é? A nação precisou do teu sacrifício, mas eu vou te dar um caminho de transição, um caminho para amenizar, reconhecendo que tu tinha um direito, né? Ameno, mas tinha. E essa transição que nós já estávamos cumprindo, para muitos, estaria perto de atingir o direito à aposentadoria, estas transições foram desconsideradas solenemente. Tá? E, em troca, o governo traz uma regra de transição que ele entende ser adequada. Mas é mais um desrespeito com a nossa situação enquanto servidor público, tá bom? Que presta um serviço à nação. O aspecto das desconstitucionalizações, ele foi retirado em alguns aspectos, mas foi aprofundado em outros, especialmente na questão do regime próprio, né? Foi delegado a leis menores, a leis infraconstitucionais, portanto, a regulação de vários aspectos do nosso regime próprio, com destaque aí para o cálculo do benefício, né, as formas de acesso, as condições. Isso nós estaremos, se nós apoiarmos isso, o parlamentar que apoia isso está dando um cheque branco para esse governo que já sinalizou que quer desmontar. Então, é uma aventura que nós não podemos deixar que aconteça. Esse quadro aqui, ele pretende trazer para vocês a regra de transição que foi colocada na PEC, tá? Vou me ater aqui só a parte que está mais clara, porque ali é o texto explicando. Mas basicamente é o seguinte:
o que ele traz de transição, ou seja, que pode amenizar aquele teu desafio de cumprir os 65 anos de idade, 40 anos de contribuição, não é isso? Para poder ter direito ao que você já tinha e que eles estão querendo tirar. Eles criaram esta regra aqui, está na PEC 6, que é de estipular quem tem hoje ou até 2022 61 anos homem e 56 anos mulher, e somado aos 35 anos de contribuição homem e 30 mulher, ou seja, nessa soma dá 96 homem e 86 mulher, quem também atende à condição de tempo de exercício no serviço público de 20 anos e tempo no cargo, ele pode se dar ao direito de estar submetido àquelas regras anteriores que ele já se sujeitava. Isso, relativizou um pouco, né, a questão do direito de não ser totalmente preterido, tá? Já em 2022, essa questão da idade aumenta em 1 ano, passa para ser 62 homem, 57 mulher, e daí por diante, até 2033, vai aumentando mais 1 ano. É aquela corrida, né, que a gente já falou aqui, mas aqui para fim de transição, para você não ser submetido a todo o regramento, o rigor do regramento da PEC. E nesse caso aí, você está dentro desse sistema de pontos, onde você tem que fazer esses pontos 96 ou 86, tá? 96 homem e 86 mulher. E essa somatória de pontos, ela vai evoluindo. A parte verde aqui é para os homens, a parte amarela para as mulheres. Então, em 2019, homem precisa cumprir 96 pontos, mulher 86. Vai crescendo até que homens chegam aos 105 de soma, lá em 2028, e a mulher chega a 100 pontos em 2033. Tá? Tem uma outra transição que o relator trouxe no substitutivo, né? E que fala de 100% de pedágio para aquele tempo mínimo de contribuição que você teria que ter, não é? Mas isso ainda está em discussão, ele mesmo já falou que pode mudar, né? Há uma pressão das entidades para mudar, mas voltemos àquela nossa verdade. Façamos a discussão dentro do palco dessas discussões quando necessário, quando inescapáveis. Mas o nosso papel é de rejeitar totalmente a PEC. Aqui fala, esse quadro ele tá cheio de detalhes, eu não vou descer esse detalhe, mas basicamente aquele gráfico que a gente acabou de ver, ele diz qual é o teor da transição, tá? Apenas destacar que quem atinge esse sistema de pontos vai poder ter os proventos integrais, não é isso? Desde que ele tenha sido entrado no serviço público até 2003 e tenha 65 anos, né, enquanto homem, e 62 mulher. E se não atingir essa condição, vai ser proporcional, vai ser um valor inferior, começando a partir de 60%. Tá? Então, mesmo nessa transição, você não vai chegar àquele valor integral, não é isso? Se não atingir a idade mínima. E para os professores, naquela escala lá crescente, você reduz 5 pontos em qualquer uma delas, professor ou professora, que vai dar as condições para você ter atendido o sistema de pontos, tá? Aqui fala do futuro, que será o que a PEC está trazendo, que é aqueles que vão ingressar no serviço público a partir da promulgação, não é isso? Então, os novos servidores é que vão estar sujeitos a esse regramento de 65 anos homem, 62 mulher
com pelo menos 25 anos de contribuição para homem e mulher. Isso. O tempo de serviço, de exercício no serviço por 10 anos, tempo no cargo 5 anos. O teto limitado ao valor equivalente do regime geral. E aqui o cálculo, aquele que já falei a vocês, que começa com 60% e só vai chegar a 100% depois de 40 anos de contribuição. Tá? Então é preciso observar que mesmo cumprindo aqueles 65 anos e o tempo de 25 anos de contribuição, você precisa saber quanto você atingiu uma parte das condições, mas ainda há de completar os 40 anos para conseguir chegar a 100% do valor de uma média que não é uma média interessante, porque ela agora está rebaixada. Eles, além de reduzirem o acesso, tirar o acesso integral, eles colocam uma média que para ser calculada, ela computa aqueles 20% de menores remunerações que você teve no período de 94 para cá. Então, além de diminuírem o cálculo do acesso do seu benefício, eles ainda diminuem o cálculo da média. Ok? Isso aqui é só para mostrar que tem vários estudos sobre isso aqui, com resumos melhores, tá bom? Com todos os detalhamentos. E eu queria destacar estes aqui porque eu achei mais interessantes, mais completos, mais claros às vezes, tá bom? Então esses trabalhos estão disponíveis na internet, tá? Mas basicamente, se vocês buscarem Anfip, o Instituto de Justiça Fiscal, a Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Que mais? A Frente Cearense de Defesa da Seguridade Social. Tem que fazer o merchan, né? São ambientes de internet onde vocês vão poder colher muito mais informações, mais esclarecimentos, tá bom? E ajudar a disseminar. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão absorvendo apenas o discurso que vem pela mídia oficial. Eu não sei como é que está o tempo. 15, né? A desconstitucionalização é um aspecto que a gente destaca aqui porque pela gravidade que ele traz, não é isso? Então nós sabemos que nós estamos num país onde o jogo político é desigual. Aliás, nós estamos num país desigual. Então, se você abre mão, se você permite que esses mal intencionados queiram modificar os direitos previdenciários, afetar inclusive a vida dos nossos filhos e ter maior facilidade no acerto lá no Congresso, é preciso que nós digamos claramente que não. Porque isto aqui permite uma série de avanços, uma série de retrocessos, aliás, e que talvez nós não tenhamos força política para evitar. Porque com 308 votos, vocês estão observando como o governo tem que se esforçar para conseguir convencer os parlamentares. Mas com a lei complementar, em que ele precisa só de 257 votos, pois é, os argumentos, não é? Os argumentos já não são leais, não é isso? Há corrupção, há venda de favores, há cargos sendo distribuídos, há emendas sendo liberadas, e a população que vai receber essas emendas é a mesma que vai sofrer com o recuo do seu sistema previdenciário. Mas ela não vai perceber isso. Ela só vai perceber que aquela estrada que chegou lá no sítio do prefeito, a estrada ficou bonita, e ele vai achar aquilo bonito, tá certo? Mas ele vai acabar tendo que voltar a precisar do apoio da família, porque o Estado vai abandoná-lo. Então, a desconstitucionalização, ela tem esse viés de um grande desastre,
e que observem que o Poder Executivo, quando ele lançou a PEC, ele queria que essa iniciativa de regulação infraconstitucional fosse só do Executivo. E aí, com esse jogo de poderes, o Congresso modificou lá na CCJ para garantir, né, que não seja exclusivo do Executivo. A capitalização é outro capítulo também importantíssimo para a gente enfrentar. Sabemos que é a coluna dorsal dessa reforma. O grande anseio eu diria que, em primeiro lugar, o grande anseio é dizer que o Estado não vai cuidar da tua previdência. Eles estão há anos deixando a Seguridade Social mal gerida, mal cuidada, não é isso? Os servidores são maltratados, os beneficiários não têm a estrutura, estão agora fechando agências de atendimento para criar só agências de perícia médica, não é isso? Então esse retrato é de desmonte, tá? Não se pode conceber que uma Seguridade Social que desde 2000 a 2015 produziu superávites, ou seja, tinha dinheiro da Seguridade que poderia ser melhor alocado, poderia ser realocado na atividade da Seguridade Social, foi servir para pagar juros, foi servir para pagar outras despesas. Então a gente precisa dizer claro, muito claro para a sociedade: a Seguridade Social é um ambiente que é integrado, que conjuga saúde, previdência e assistência social. Não podemos deixar que elas sejam tratadas em separado, porque uma depende da outra, uma complementa a outra. As três fazem parte, e somada à proteção do emprego, elas fazem parte dessa proteção social que o Letieri falou aqui, e que garante esse estado de bem-estar social que nós precisamos, não é? Mas isso incomoda, porque a proteção social usa recursos do orçamento, e quem já tem riqueza, quem já tem poder, tem uma ganância desmedida, e que não se conforma em usar o poder público para prestar obras e contratações com desvios. Eles querem mais, eles querem emprestar dinheiro para o poder público, ganhando juros favorecidos, juros altíssimos, exacerbados. Então, nós estamos diante de uma disputa política que é de você desenhar o tamanho do Estado e para quem esse Estado trabalha. Então, se nós deixarmos a capitalização, ela vai servir para dizer mais disso. O Estado, eu sou o Estado, sou incompetente. Não conte comigo para a sua previdência. Cuide você mesmo, não é? Já fazem isso com a nossa educação, já fazem isso com a nossa saúde, com a nossa segurança, tá? E é por isso que o ministro da Economia tem a liberdade, a tranquilidade de chegar a público e dizer que vai reduzir a carga tributária, não é, Letieri? É uma incoerência, mas isso mostra a essência deles. Eles não querem fazer qualquer ajuste de previdência. Eles querem desmontar o Estado Social, desmontar esse gasto, porque não se conformam com Bolsa Família, com o SUS, não se conformam com a assistência social, as universidades públicas funcionando, não é? Eles não se conformam com isso, precisam fazer um jogo político de tomar o poder e tomar essa riqueza. E nada mais conveniente do que estar do lado das finanças, estar com o poder político para poder dizer: eu quero assegurar dinheiro para a dívida pública, eu quero assegurar dinheiro para as minhas obras, mas você pode abrir mão dos direitos daquelas pessoas, inclusive, e sem a menor pena, inclusive os mais vulneráveis. Então a capitalização, ela fala disso. Eu queria só destacar um aspecto que eu acho fundamental,
é de que nós não estamos percebendo, mas a tendência delas assumir o papel do regime geral e do regime próprio. O objetivo é este, é de abandono mesmo. Os novos servidores, os novos contratados, os nossos filhos, quando forem procurar emprego, eles vão ter que naturalmente, sem poder pestanejar, vão ter que aderir à capitalização. E logo, logo virá a carteira verde e amarela, onde ele vai abrir mão de mais direitos. E não haverá escolha, não há facultativo aí. E logo, logo nós seremos uma raça em extinção, uma espécie em extinção, não é? Daqueles que têm alguma perspectiva de se aposentar, e os demais não chegarão lá. A perspectiva, inclusive, no regime geral, das pessoas para se aposentar tem que alcançar 77, 78 anos. Não é isso? No serviço público nós conseguimos segurar um pouco mais essa onda, porque a gente consegue exercer uma pressão também. Mas a sociedade está sendo orientada a cada dia para identificar que o servidor público é um mal, é um privilegiado. E nós não podemos deixar que a sociedade compreenda isso dessa forma. Tá? Então a capitalização vem para mudar todo esse panorama, todo esse acerto previdenciário que nós temos na sociedade e substituir, acabar com o compromisso do Estado em relação ao regime geral e ao regime próprio. Não é à toa que eles querem que você contribua sozinho para a tua previdência. E nesse cenário, observem, nesse cenário a pessoa vai ter que ou pagar mais do que paga hoje, ou receber menos do que receberia hoje, porque só ela vai contribuir no seu futuro previdenciário, né? Porque se você vai entregar isso à administração de um banco, o banco quer seu lucro, quer suas taxas, e na hora do risco, quem paga o risco seremos nós. O banco já recebeu sua taxa. Então, aqui fala do regime geral, né, desse aspecto. Há um estudo, inclusive, de que, nessa hipótese, um estudo feito pela Unafisco Nacional, de que se você vai contribuir sozinho, você vai ter uma perda de 1/3 a 1/5 daquilo que você teria hoje. Né? Porque ou você vai ter que pagar mais ao banco do que paga hoje, ou vai receber menos do que receberia hoje. Aqui a gente destaca a realidade do Chile, e eu sugiro que os senhores também conheçam a realidade drástica do México, nessa questão da capitalização, da Argentina, onde mais você... Colômbia, não é? São todos países que experimentaram isso e já viram que tem problemas, e vem o aventureiro do ministro da Economia defender isso. E observem, quando ele fala que precisa de 1 trilhão, não é para fortalecer a economia. Ele já disse, nessa questão ele foi muito honesto. Logo no primeiro dia ele disse: eu preciso de potência fiscal, porque esse 1 trilhão vai me ajudar a pagar o custo de transição da capitalização. E que, se você for colocar em paralelo ao gasto, ao custo que houve no Chile, que chegou a 136% do PIB, né, Letieri? Você pode ter um custo aí de 8 trilhões. Já há cálculos de 9, de 12. Então não nos permitamos desconhecer isso e deixar de alertar as nossas famílias. Aqui essa experiência desastrosa, e já foi identificado que aqueles países onde experimentou a privatização e que teve que reestatizar o serviço, já tiver, por conta da qualidade do serviço que foi prestado, porque solidariedade, fraternidade,
previdência, nada disso combina com o lucro que o banco quer ter. Então, depois dessa experiência que já está dito aí para a comunidade internacional, os países tiveram que gastar muito dinheiro para retomar. É mais uma irresponsabilidade para a nossa economia. Está aqui o estudo feito pelo economista Márcio Pocho, publicado agora no dia 3 de junho. Aí esse custo de transição que a gente já falou, né? A Maria Lúcia Fatorelli traz aqui um exemplo. Vocês sabem o que são essas contas nocionais na capitalização? A pessoa vai pegar, a pessoa que aderir à capitalização vai pegar seu rico dinheirinho, que já vai pagar mais do que... Talvez ele tenha que abrir mão de 30% da sua renda para poder garantir aquele futuro, né? Mas ele vai pegar esse dinheiro e vai entregar ao banco. O banco, por sua vez, vai repassar para a União, não para sustentar aquele fundo solidário que nós temos hoje. Ele vai pagar o aposentado de hoje. Vai pagar o aposentado de hoje. E ninguém estará na ativa contribuindo naquele valor anterior para alimentar esse sistema solidário. Então, lá na frente, aquele dinheiro que você entregou para o caixa do banco, ele vai ser só virtual. Essa conta nocional aqui, ele vai estar já aplicado não no rentismo, não nas aplicações financeiras. Ele vai estar sustentando aquele sistema que você quis desmontar, mas que tinha gente com direito. E lá na frente, portanto, tem que cobrir esse rombo. Quem é que vai pagar isso? Tá? Isso está dentro do custo de transição. A conta nacional faz com que as pessoas que aderem à capitalização ajudem o governo a pagar esse custo de transição. Aqui é para registrar que tem o Diese montou essa calculadora de aposentadoria, tá? Que é interessante. Você coloca lá os dados, suas informações e ele simula o direito que você teria e o que você terá com esta PEC. Tá bom? Então tem no Diese, mas tem outras calculadoras aí que eu não estou lembrando agora, né? Eu sei que no jornal, no Globo, no Sistema Globo, tem um lá, mas eu não confio muito naqueles cálculos. Mas eu tenho o do Diese e tem um outro que eu não estou lembrando agora. Mas permite a pessoa vislumbrar. E às vezes a pessoa se assusta. Não é? Quem me ensinou isso aqui foi o nosso professor Rafael, que vai já falar. E ele disse que as pessoas se assustam. Olha, eu não percebia que era isso. Então a pessoa se depara com a necessidade de trabalhar mais 10 anos. 12, 14. Tá bom? Então está à disposição na internet para vocês. Obrigado. Onde está a crise? O nosso amigo Rafael vai esclarecer melhor, né? Ela não está no lado da seguridade. O que eu quero deixar claro aqui é que nós temos uma seguridade social muito forte, bonita, e que precisa ser valorizada, precisa ser sustentada pela sociedade. Se hoje, desde 2016 até hoje, ela está deficitária, não é porque a população envelheceu de 3 anos para cá. É por conta das decisões econômicas, a política econômica. É ela que está sugando, porque ela é deliberadamente para poder promover esse ambiente de crise. É uma crise que se alimenta e que se deixa passar, se deixa perpetuar, porque interessa ao sistema estar todo dia dizendo que nós estamos em crise. Mas não há medidas concretas de estímulo à economia, só se fala na reforma da Previdência. Então, esse colapso que estão anunciando, não acreditem, porque foi a mesma mentira que já disseram na PEC do teto de gasto, na reforma trabalhista, tá bom? Eu não vou me deter nessa questão da crise, porque a gente vai ver mais com o Rafael, nessa situação. Queria só
dizer a vocês que a gente enxerga aqui um pouco da variação da arrecadação das contribuições sociais que o Letieri falou, né, por conta da crise, por conta de perda de arrecadação com a baixa da atividade econômica, não é? Também as exonerações contribuíram para isso. Nós saímos daquele ciclo de commodities que era favorável. Quando saiu dali, começou uma série de fatores econômicos, reduziu a arrecadação, e isso justifica o déficit atual. Então, mais uma vez, se reafirma aquilo que o Letieri falou. A questão da Seguridade Social está no lado das receitas e não da despesa. Tá? Aqui fala um pouco disso também. Aqui esses quadros azuis é a sua Seguridade Social, que desde 2005 até 2015 era azul, e que se evoluiu para esse vermelho foi por conta de decisões econômicas que desfavoreceram a proteção social ou a dificuldade econômica. Se fosse juntar esse dinheiro, daria 700 bi. A questão do déficit, né? Mas eu queria concluir minha fala destacando o seguinte, que nós temos sim alternativas. A sociedade brasileira precisa enxergar que o nosso país é forte, que nós temos uma seguridade social que precisa ser valorizada, precisa ser sustentada, porque ela é fator de redução da desigualdade, ela distribui riqueza, ela é fortemente necessária para a economia e para o equilíbrio social. Então nós temos outros caminhos para cumprir, tá certo? Lembrar o que está na Constituição, lembrar da fraternidade nas políticas públicas, deixarmos, cultuarmos, condenarmos essa cultuação ao individualismo. E a Frente Cearense em Defesa da Seguridade identifica que há várias medidas a serem feitas, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, tá? A gente pode aprofundar o debate, né, nas conversas, mas basicamente, pessoal, promover uma reforma tributária de caráter solidário, e esta reforma aqui não é a que vocês têm ouvido falar no Congresso, tá bom? Porque aqui está lá no Congresso, ela inclusive quer enfraquecer a Seguridade Social, mas vocês vão de ouvir falar de uma frente, vai ser lançada agora dia 3 de julho, né, Letieri, no Congresso, uma frente pela divulgação da reforma tributária solidária. Eu convido vocês a conhecer esse projeto belíssimo, que foi montado através da Anfip, da FENAFISCO, com a ajuda de vários estudiosos, e um deles é esse rapaz aqui. A gente tem essa riqueza aqui em casa, né? Mas vocês vão ler, eu desafio, leiam o projeto e vejam se tem algo que fale ali de individualismo, que fale de concentração, que fale de um Brasil solidário, que não seja justo, aliás, que não seja fraterno, que não seja solidário, tá bom? Conheço porque é belíssimo, tá? Lá no final da apresentação tem um link, mas é fácil, reformatributariasolidaria.com.br, vocês vão ver. Tem o Instituto de Justiça Fiscal também, que faz parte desse esforço, tá? Então, observem, quando falarem que querem transformar o PIS e a COFINS em impostos, sem vinculação, sem compromisso com a Seguridade Social, fiquem atentos, faz parte do desmonte, tá? Também defendemos na Frente Cearense a auditoria da dívida pública, tá certo? E o enfrentamento de suas distorções. Alguém vai pensar, mas se a gente fizer auditoria, vai haver uma fuga do capital especulativo e nosso país não suporta. Eu não sou economista para dizer se isso é bastante, tá? Eu é que não acredito nisso. Eu acho que nosso país é muito mais forte. Mas, de fato, nós temos, inclusive, fundos de pensão
que dependem desse sistema da dívida. Mas é preciso que a sociedade tenha maturidade para fazer esse debate. Porque não é possível que uma empresa preste um serviço como esse esquema que tem ocorrido aí no país. Lá em Belo Horizonte, uma empresa, ela criou uma obrigação de um serviço para assegurar 220 milhões e a prefeitura assumiu uma dívida para com ela de 880 milhões. No esquema onde a arrecadação vinha por fora, para já ir direto para o beneficiário. Um conluio com o prefeito, com o banco, com os vereadores, para que a empresa fosse criada. Então, a dívida pública tem esses vícios. Até que ponto nós podemos auditá-la? Isso é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Mas a Frente Cearense tem clareza de que é necessário enfrentar isso. Precisamos revisar a política monetária também. Os juros é que tem sugado a riqueza e destinado para sustentar esse rentismo. Combater as fraudes, mas não desse jeito que a MP 871 fez, de forma injusta, desigual, não é? Eu ainda não me convenço da necessidade daquele bônus para peritos, né? Eu me envergonho até do bônus que me pagam para melhorar a arrecadação. O servidor não é para isso. Nosso pacto é com a lei, é com a sociedade. Combater os inadimplentes, né? Os devedores. Como é que pode, no caso da Previdência, a pessoa reter contribuição previdenciária e não repassar, né? E tantos outros problemas. A gente precisa agilizar a cobrança, né? Criar novos mecanismos, revogar o teto de gastos, revogar a DRU. Essa aqui é a única coisa boa que tem na PEC, viu? Se alguém quiser salvar alguma coisa, revoga-se a DRU aí, tá? É porque eles são artistas mesmo, né? Eles botam lá para mostrar aqui o esforço. A revogar a reforma trabalhista, reduzir a informalidade, aumentar a estabilidade dos trabalhadores, porque se você exige 40 anos de um trabalhador que às vezes só trabalha 9 meses no ano, e há estudos dizendo que é menos de 6, quando é que ele vai completar esses 40 anos de contribuição? Melhoria das condições de trabalho e, afinal de contas, o crescimento econômico. Nós precisamos de uma política que retome o crescimento econômico com todo o potencial que o Brasil tem e não fique fabricando crises. Era isso, pessoal.